Que alegria estar de volta com a lição de número 4. A lição 4, coincidentemente, trata do capítulo 4 e do capítulo 5 de Apocalipse. Digno é o Cordeiro. Nós dividimos essa lição em dois grandes blocos para facilitar as coisas. Primeiro, o bloco que fala sobre considerações gerais sobre o que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5. E depois, algumas lições que nós aprendemos desses dois capítulos preciosos do livro do Apocalipse. Primeiro, algumas considerações gerais. Como você sabe, até o capítulo 3, João vem narrando coisas que acontecem aqui na Terra, como, por exemplo, a relação de Jesus com as 7 igrejas. Mas, a partir do capítulo 4, do verso 1, a experiência de João se transporta ou se transfere para o céu, onde ele é levado ao trono de Deus, onde ele é levado a um ambiente de adoração a Deus como Criador de todas as coisas. Tanto é que o final do capítulo 4 diz o seguinte, verso 11, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque as coisas todas Tu criaste, e sim, por Tua vontade, elas vieram existir e foram criadas. Portanto, capítulo 4 é um cântico de adoração ao Deus Criador de todas as coisas. No capítulo 4, várias vezes aparece a figura do trono. Alguém disse que pelo menos 14 vezes aparece a figura do trono de Deus, que é o lugar do seu governo, que é o lugar da sua autoridade para governar e o seu domínio sobre todo o mundo. João vê também o arco-íris, que representa a fidelidade de Deus às suas promessas. Enfim, o capítulo 4 é um ambiente de adoração ao Deus Criador, ao Deus mantenedor, ao Deus que fez todas as coisas, que domina sobre todo o universo. Já o capítulo 5, ele tem uma nota um pouco diferente, porque ele fala de Deus Redentor. A ênfase dele é no Cordeiro. Por quê? Porque esse é o capítulo, você deve estar lembrado, que fala do livro selado que ninguém consegue abrir os selos. João começa a chorar e então aparece o Cordeiro, que é Jesus, que é aquele capaz de abrir o livro. Significa que é o que pode dar uma resposta ao problema do pecado, ao problema que afligia toda a humanidade. Não é? Ali, nesse momento, Jesus é adorado como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que pode resolver o problema. Estudiosos da Bíblia têm chegado à conclusão de que esse capítulo 5, na verdade, tem um contexto histórico. Ele representa um momento de adoração no céu a Jesus Cristo, a partir da hora em que ele vence o pecado aqui nesse mundo, ele morre, ressuscita e ele é levado aos céus para apresentar o seu sacrifício e entrar no santuário, no Santíssimo do Santuário Celestial, para então receber a honra, a glória e o poder que lhe foi dado pelo Pai como vitorioso contra o pecado, contra o mal e contra Satanás. Então, seria esse um contexto histórico, mas há um momento de adoração. E qual é a prova de tudo isto? A prova de tudo isto é que o Apocalipse 5, especialmente o verso 6, diz que os 7 Espíritos de Deus são enviados por toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus é uma expressão simbólica do próprio Espírito Santo que é enviado para a terra. E quando é que o Espírito Santo é enviado para a terra? No dia de Pentecostes, logo após a ascensão de Jesus, mostrando de que o seu sacrifício foi aceito e, como prova disso, o Pai envia o Espírito Santo para os seguidores de Jesus para que eles cumprissem a missão que lhes foi designada na terra. Então, essa é uma ideia geral dos dois capítulos, 4 e 5. Agora, o que nós aprendemos? Eu tentei colocar aqui algumas coisas muito práticas, porque lá na sua classe de escola sabatina as pessoas estão ansiosas por alguma coisa bem prática para o dia a dia da vida delas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesses dois capítulos, eu gostaria que você lesse os dois capítulos em casa depois, é adoração, né? Eles nos dizem que adorar é celebrar os atos criadores, capítulo 4, e redentores, ou salvíficos de Deus. E nesse meio, nesse contexto aí do capítulo 4, está, por exemplo, a questão do sábado. Qual é o dia que nos lembra a criação, o Criador?
É o sábado, é um memorial da criação. Mas o sábado também está no capítulo 5, porque qual é o dia que nos lembra a redenção? Aliás, quando você toma o Velho Testamento, os livros de Moisés, o Pentateuco, no capítulo 20 de Êxodo, verso 11, nós temos o mandamento, o quarto mandamento, que manda guardar o sábado e fala de Deus como Criador. Mas há um outro aspecto que é acrescentado nessa história, que é Deuteronômio 5,15, quando se repete o mandamento do sábado, e ali ele lembra de Deus como Redentor. Ele mostra também, nesses dois capítulos, que a adoração ela é centralizada na Trindade. A adoração é trinitariana. É centralizada em Deus, capítulo 4, verso 8, em Cristo, capítulo 5, verso 8, e no Espírito Santo, capítulo 5, verso 6. O homem deve apenas reconhecer esta soberania, esse poder, esse domínio de Deus. Então, esses dois capítulos, e todo o Apocalipse, e toda a Bíblia, nos falam essencialmente de adoração. A quem adorar? Quando adorar? Por que adorar? E ele tira o foco do ser humano e coloca o foco na presença e no trono de Deus. Segundo lugar, segunda lição prática que tiramos de Apocalipse 4 e 5, é que no céu nós veremos pessoas que ganhamos para Cristo aqui na terra. Se você reler o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai perceber que em ambos aparece a figura dos 24 anciãos. Há uma crença de que os 24 anciãos podem ser, e eu particularmente acredito nisso, pessoas que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus. Mateus 27, 51 a 53. E essas pessoas simbolizam o povo de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. E 12 aqui do Velho Testamento, com mais 12 do Novo Testamento, totalizando 24 anciãos, os representantes do povo de Deus. Isso deveria ser muito precioso para nós que vivemos aqui nesse mundo. Nós que pregamos o Evangelho, nós que divulgamos a palavra de Deus, e quando alguém se decide pelo batismo, quando alguém vem para a igreja, quando ele se torna um candidato ao reino dos céus, isso deveria nos alegrar, porque muitos desses nós vamos encontrá-los no céu um dia. Então, nosso trabalho aqui não é em vão. Então, quando ele fala de 24 anciãos, ele está pensando em pessoas que nós vamos ver no céu, pessoas transformadas pela graça de Deus e lavadas no sangue do Cordeiro. Terceiro ponto que eu destacaria como um aprendizado em Apocalipse 4 e 5 é que as circunstâncias adversas da terra, elas vão passar. Quando você vai para o capítulo 5, você percebe, a partir do verso 4, que quando João percebe que o livro estava selado, ou seja, havia um mistério que não podia ser quebrado, e o livro contém a história do plano da salvação, João começa a chorar. Ele chora diante da impossibilidade de alguém ser capaz de abrir o livro. Nós também choramos, amigo, por muitas coisas, não é verdade? Pela perda de um ente querido, nós choramos quando somos traídos, quando somos machucados, quando somos discriminados, mas Jesus é capaz de mudar a situação. Quando João percebe que o Cordeiro podia abrir o livro e que aquela situação desesperadora era apenas aparente ou era apenas passageira, sua vida muda, sua perspectiva muda. Por isso, quando nós temos problemas, nosso foco não deve ser nas pessoas, mas deve ser em Cristo. Ele pode mudar a nossa sorte, pode mudar a nossa vida. E, como conclusão, eu deixaria uma pergunta para você discutir com os seus alunos. Como o que acontece em Apocalipse 4 e 5 se relaciona com o grande conflito entre Cristo e Satanás? Como é que todas essas cenas, tanto do capítulo 4 quanto do capítulo 5, se relaciona com a questão do grande conflito, a luta entre o bem e o mal, a luta entre Cristo e Satanás? Como nós podemos entender o grande conflito em toda essa história que nós temos aqui nesta lição desta semana? Pense um pouco nisso. A lição tem bons subsídios sobre este assunto, especialmente quinta e sexta-feira. E a gente se encontra aqui para mais um programa na próxima semana. Até lá, um abraço.